Bom, sejam bem-vindos todos ao nosso evento. Para quem não me conhece, meu nome é Dino Xande Mendonça. Eu sou do Axomera Tzair São Paulo. O Axomera Tzair, ele é um movimento centenário, né? Um movimento juvenil judaico, com foco em educação de jovem para jovem. E hoje o Axomera Tzair Brasil, ele tem atividades, sedes ao redor de todo o Brasil mesmo, como Brasília, Florianópolis, Goiânia, Maringá, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Junto com o Axomera Tzair Brasil, nessa realização desse evento, tem a Associação Cultural Mordechai Levitt e o Centro de Cultura Mordechai Levitt. Ambos são casas de culturas no movimento em São Paulo e Rio de Janeiro especificamente. E hoje eu faço parte do Meretz Brasil. Bom, para quem não conhece a gente, o Meretz Brasil é um braço político do Partido Israelense que tem filiação à União Mundial do Meretz. A União Mundial do Meretz tem representação em vários países do mundo, como Inglaterra, Argentina e Chile. O Meretz, traduzindo do hebraico energia, foi criado em 1992 com a junção de 3 outros partidos: o Uratz, Shnui e Mapam. Esse Mapam existiu desde a fundação do Estado de Israel, antes de ele virar Meretz. Hoje o Meretz ele trabalha na sociedade israelense, na diáspora, com os valores de paz, na resolução dos 2 estados para 2 povos, justiça social, igualdade de direito para todos os cidadãos israelenses e pessoas, e igualdade de gênero e pluralismo judaico. Eu convido todos vocês presentes hoje a seguirem nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, Meretz Brasil, e para conhecer um pouco da gente também mais, e visitar nosso site, meretzbrasil.org. Bom dia, eu sou a Carol, eu fui de movimento juvenil também, mas eu fui do Abonim Dror, e hoje eu sou estagiária do Instituto Brasil-Israel. O Instituto Brasil-Israel, ele é um instituto que se propõe a construir pontes e informar, analisar e produzir conteúdo sobre Israel, as relações de Israel no Oriente Médio, as relações do Brasil no Oriente Médio, as relações Brasil-Israel, tudo que envolve Brasil e Israel. E nós também temos redes sociais, nossas redes tem Facebook, Instagram, a gente constantemente posta bastante conteúdo lá e convido vocês a seguirem também. Bom, hoje a gente está com esse evento, Caminhos para a Paz, de Oslo a Genebra, e temos 2 convidados ótimos. A gente vai começar com a Revital. A Revital, ela é diretora executiva da Wikimedia e ex-presidente geral da Agência Judaica no Brasil. Ela é formada em arquitetura no Technion, uma faculdade bem importante em Israel, com mestrado em Ciências Sociais e Ciências Humanas na Universidade Hebraica de Jerusalém. Foi diplomada no Ministério das Relações Exteriores em Israel e assessora de assuntos sociais para o ministro Shimon Peres durante o período do processo de Oslo. Uau! Pode falar um pouquinho para a gente, Revital? Você está no mudo, se você quiser tirar, a gente consegue te ouvir. Ok. Falo de mim. Primeiro de tudo, quero dizer Shabbat Shalom e boa tarde desde Israel. Estou aqui em minha casa em Kfar Saba e com muitas saudades para todos vocês. Quase 2 anos que deixei o Brasil. O Brasil ficou em meu coração e a comunidade judaica ainda mais. E nesses dias de corona, pelo menos podemos nos encontrar via Zoom. Vou falar com vocês quando iniciamos com a conversa mesma, mas só que quero pedir
desculpar que português não é meu língua de dia a dia, estou falando hebraico, assim que vou ter alguns erros e também, imagino, portunhol um pouco, assim que desculpa. Começo? Pode começar, só quero avisar uma Ok. coisa antes para o pessoal aqui. Eu quero avisar que todas as perguntas de quem estiver aqui acompanhando a gente no Zoom podem ser feitas num botão que chama Q&A. Podem fazer perguntas por lá. E no Facebook, quem quiser fazer perguntas, a gente também vai estar acompanhando. Então, Revital, sua palavra. Ok. Então, quando pensei de nossa conversa de hoje, do tópico de Oslo 93 até a iniciativa de Genebra de 2003, ou seja, os 10 anos que passaram entre si, tentei observar a linha do tempo e os pontos de referência que estavam no processo de paz durante esse período, em comparação com onde estamos hoje. Significa 17 anos depois de Genebra e 27 anos, quase 30 anos depois após Oslo. Tentei entender qual é a diferença, o que isso significa. Isso pode parecer como um detalhe estatístico, mas na verdade é muito sintomático, porque nesta década, entre 93 e 2003, apesar que não era sempre o mesmo, e depois de Oslo mudou muito, houve acordos, tentativas, contatos, diálogos, reuniões, passos que criam confianças e construção de uma nova realidade que parte importante e significante dela existe até hoje, apesar de tudo. E de isso é que vou falar. Desde a iniciativa de Genebra, se vão olhar a linha de tempo, ficou mais e mais para baixo. Muito menos, a lista é muito mais curta, muito menos produtiva, até que foi interrompida, realmente parou e retornando à suspeita, a hostilidade entre as partes para novas altas, que foi expressada no plano de Trump recentemente e ainda não terminou. Poderia ser esse o destino do processo de paz entre os palestinos e israelenses? Espero que não. Sim, eu sei que essa é um pouco uma abertura pessimista para a nossa conversa, apesar que sou uma pessoa super otimista, insisto em ficar assim, mesmo nessa situação muito complicada. Então, como tudo isso começou para mim? O que tem a ver com isso? Como a Carol falou, era diplomata do Ministério de Relações Exteriores de Israel. Nessa época, eu voltei com minha família de 5 anos de missão diplomática de Equador, em agosto de 93. Em retrospecto, acabou sendo o mesmo dia em que o acordo secreto foi assinado em Oslo entre Shimon Peres, em nome do Estado de Israel, e Abu Mazen em nome da OLP. Mas, para mim, era fora de contexto, porque a primeira coisa que eu fiz a retornar para Israel foi organizar a vida de nova, não? Filho, casa, trabalho, malas, caixas, etc., etc. Uri Savir, que era o diretor-geral do Ministério nessa época, o Ministério de Relações Exteriores, me convidou para uma entrevista, assim como me entrevistaram também do gabinete de Shimon Peres. Eu não sabia que todo coordenado, para mim foram 2 entrevistas, e me ofereceram integrar a equipe deles em 2 semanas daqui. Me parecia uma honra grande, claro que aceitei essa proposta, e voltei para as malas e as caixas. No dia 12 de setembro de 1993, era sábado, eu estava em turno na sala de situação no Ministério. Houve muita ação, teléfonos, coordenações, gabinete do Rabin está ligando, gabinete do Peres está ligando, vou para Washington, jornalistas, listas de pessoas, grande bagunça. Bem, se você tem que fazer, faça. Bom, e não sabia de que se trata, porque tudo foi confidencial. Eu tinha que coordenar, ajudar, porque isso é o que significa o turno, mas entendi que alguma coisa importante está acontecendo.
No dia seguinte, escutei as notícias e entendi que nos gramados de Washington, todo este grupo viajou para assinar o acordo na Casa Branca, nos gramados da Casa Branca. E então, o sinal caiu e o resto é história. O que falo com vocês essa tarde, então, está baseada na minha própria experiência profissional, durante a qual fazia parte da equipe reduzida que trabalhava com Shimon Peres, então ministro de Relações Exteriores, e Yuri Savir, que era o chief negotiator, o chefe negociador do processo. Neste contexto, eu tive o privilégio de estar envolvida no processo e das atividades atrás dos bastidores. Hoje, 27 anos depois, logo após as declarações da intenção de anexão baseado no plano de século do Trump, em que a crise, onde nos dias que a crise humanitária em Gaza se aprofunda, a divisão política entre Israel e a autoridade palestina fica ainda mais profunda, onde a incerteza é a coisa mais certa na complexa realidade israelo-palestina atual, quero dizer que resulta que o único consolo, a única coisa boa que provavelmente está acontecendo agora é a cooperação bem-sucedida entre Israel e a autoridade palestina na luta contra a corona. Interessante, né? Dá material ao pensamento. O que acontece entre dois povos quando eles cooperam em algo importante para ambos com mínimo política? Ok? Ponto interessante. E por isso, é interessante olhar para trás e tentar examinar os acordos de Oslo à luz de sua relevância hoje, se existir. Alguns podem me perguntar se falo sério, ou o que resta para examinar se não é fora de contexto. Então, não. É definitivamente relevante. Sem entender os efeitos de Oslo, incluindo os seus erros e realizações, não vamos entender a iniciativa de Genebra e não vamos entender outros passos que aconteceram e aonde vamos ir, aonde estamos indo daqui. O fato que mais de 2 décadas e meia, quase 3, após o aperto de mão histórico entre Rabin e Arafat, e apesar das violações de muitas suas cláusulas por ambos lados, etc., ainda a política de Israel, se queremos ou não, e também da autoridade palestina, está baseado na ideia de Oslo. Significa que isso tem um valor, que tem um efeito, que queremos entender o que é. Okay? Esses acordos ainda são, sem dúvida, um avanço histórico que transformou a realidade em forma radical, regional, local e global. A relevância do processo de Oslo, na minha opinião, não deve ser considerada meramente na questão se os acordos ainda têm uma chance, que tem uma dúvida grande na forma como eram e relevância para hoje, mas estamos vivendo porque estamos vivendo uma era diferente, uma realidade regional e global completamente diferente, outra política, mesmo porque, como qualquer processo histórico, precisa ser adotado e ajustado de tempos a tempos às circunstâncias atuais e futuras. Mas a relevância está no entendimento do que o processo de Oslo possibilitou. A nova concessão de diálogo introduzido por que gerou uma realidade que antes não existia. Okay? Para jovens, talvez é difícil entender, porque falamos de 27 anos, mas é outra realidade que antes não existia totalmente. Até o início do processo, ambos os lados, israelenses e palestinos, nem sequer reconheciam oficialmente a existência um do outro. Parece ridículo, né? A falha de reconhecer não é apenas um ato formal, mas também uma rejeição completa da narrativa e dos direitos de cada povo. Além disso, o Pacto Palestino, o documento ideológico oficial, apelava à redação da existência da história, da existência sionista nossa. Então, e também Israel, por seu lado, e os palestinos, de outro lado, praticamente travaram guerra em termos de jogo soma zero. Isto é, conquista de um e a derrota de outro. E com Oslo, pela primeira vez, ao longo do processo,
os dois lados estavam sentados juntos, cara a cara, discutindo conjuntamente seu futuro, apesar de todas as dificuldades substanciais, e não menos importantes as pesadas bagagens emocionais de suspeita, de hostilidade acumuladas em cada lado. Deixa-me citar uma coisa que Pérez costumava dizer, que o processo de paz é feito entre inimigos. Parece óbvio, mas não é tão simples. É um processo controverso, polêmico, às vezes cheio de cargas de ódio, de incitamentos, extremamente difícil, muito doloroso, até quase impossível em alguns momentos, porque você está sentado na frente de pessoas que são praticamente seus amargos inimigos por anos, que até pouco, por lei, foi proibido conversar com eles. O único caminho para construir confiança e superar controvérsias é falar um com o outro. Ninguém pode apresentar as partes melhor do que eles mesmos. Isso foi criado por Oslo. Além de qualquer aspecto político, o diálogo direto quebrou a barreira psicológica, cujo valor não pode ser subestimado. Embora as relações estejam se deteriorando nos últimos anos cada vez mais, infelizmente, o diálogo, especialmente aos níveis de trabalho, em questões muito práticas, ainda continuam até hoje. Não importa o que falam, não importa as declarações que vamos quebrar isso, que não vamos continuar isso continua. Menos falam disso, mais talvez não de forma tão intensa, mas continua. Isso não é nada para ignorar. A iniciativa de Genebra, que surgiu uma década depois, se baseou precisamente nessas conquistas. Foi uma iniciativa de Yossi Beilin, que em muitos sentidos foi também um dos iniciadores de Oslo. Ele conhecia o processo de Oslo de perto e construiu a iniciativa de Genebra com base nessa experiência. Oslo foi um processo preliminar e inovador. E a iniciativa de Genebra se baseou no diálogo já criado pelos líderes de Oslo, na familiaridade, na intimidade que já foi. Não para falar que tudo foi simples e amizade, não, mas já tem contato, já tem sobre onde construir o segundo andar do diálogo. Isso não é nada simples. Isso, sem Oslo, isso não aconteceria. Tudo que aconteceu em 93 foi novo, foi a primeira vez. Essa também é uma das razões pelas quais a iniciativa de Genebra conseguiu produzir um plano tão detalhado que levou em consideração quase todos os componentes do conflito e apresentou uma solução completa para o fim do conflito. Mas a iniciativa de Genebra, e essa é uma diferença super grande e importante, é iniciativa de pessoas particulares, privadas. Não está falando em nome do Estado, ok? E isso faz uma grande diferença, que poderia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do processo tão complexo. Assim que quedou como iniciativa, não é como processo. Se amanhã, se Deus quiser, vamos conversar, Genebra pode ser uma das ideias, uma das opções, com a diferença que o tempo fez, mas não é processo oficial. Voltando a Oslo, outra coisa importante, e tenho só este outro ponto pelo momento, também há mudanças estruturais que foram resultado de Oslo. A estrutura governamental, institucional e organizacional da autoridade palestina, também para jovens parece um pouco estranho, mas não existia. Não existia. A sede da OLP, em 93, liderada por Arafat, ficava na Tunísia. Não a autoridade palestina, nada de instituições tipo Estado existia. Ok? Claro que começamos a Oslo falando de Gaza e de Cisjordânia. Gaza saiu do filme em 2007, quando Hamas chegou ao poder. Mas, à víspera do processo de Oslo,
nada existiu. Não a autoridade palestina, não o governo, não o conselho legislativo, etc. A ideia foi que isso será temporal, claro. Não conseguimos porque o processo parou, mas isso foi passo super importante que existe até hoje e define a forma como os dois lados podem manter relações. É significante, é significativo? Bem, é certamente passo importante para aqueles, eu entre eles, que acreditam que o povo palestino merece, eventualmente, sua própria independência. É suficiente? Longe disso. Como falei, não era planejado para 30 anos, era planejado para 5 anos, porque o processo de Oslo estava... A ideia foi terminar, chegar a 2 países para 2 estados para 2 anos, e não aconteceu. Ainda estamos necessário, mas certamente foi uma mudança significativa que existe até hoje. E uma palavra sobre Eros. Não vou falar de Arafat ou da parte dos palestinos, porque eles têm que falar por eles mesmos. Só quero dizer que a parte de terror foi um dos erros mais grandes que um pode imaginar. Mas de outro ponto, do ponto da sociedade israelense, e isso tem que ver talvez muito com o que Celso vai falar depois, é que dos erros dos líderes israelenses, a meu ver, reside, de certo modo, na maneira como o processo foi comunicado, ou não, para dentro da sociedade israelense. Segundo a perspectiva de Rabin e Peres, os bons resultados falarão por si mesmos e convencerão o público do valor sociopolítico de segurança do processo para o Estado de Israel. Como o processo em seus primórdios era confidencial, chegou à consciência pública como consumado de fato, fait accompli, sem preparação prévia, sem construção de expectativas ou esclarecimento sobre os benefícios que traria. O próprio diálogo com os palestinos, que era tabu em Israel, na sociedade israelense, sacudiu partes do público e caiu nas mãos da oposição como fruto maduro, que imediatamente o enfrentou, olhando o processo como uma ameaça direta a seu futuro político. Mesmo assim, era difícil de antecipar que o processo que pretendia trazer o fim do conflito, assegurar a existência de Israel como um Estado judeu democrático, com fronteiras acordadas e seguras e sem controle outro povo, causaria oposição política extrema tão amarga. E me refiro, claro, ao assassinato do Rabin. Então, o assassinato de Rabin não aconteceu sem a mala ajuda dos palestinos no sentido de terror, que causou uma trauma dentro do Estado de Israel, mas isso parou o processo. Mesmo que depois Bibi começou com o acordo de Hebron e com o acordo de Uai, etc. Mas o espírito de Oslo, a ideia que estamos caminhando na mesma direção, mesmo que temos problemas, mas a ideia é que queremos chegar ao mesmo lugar, isso já quebrou. Quebrou e deteriorou, e aqui estamos hoje. Obrigada. Vital, muito obrigado pelas suas palavras. Agora, a gente vai passar a palavra para Celso Garbas. Celso, ele foi ex-secretário do Ashvar Tzai Mundial. Ele também foi ex-membro do Comitê Internacional da Anistia Internacional e também foi diretor do B'Tselem, né? Ele é membro do Kibbutz Hamot Menashe e hoje ele dirige o Instituto Anchieta Grajaú, aqui em São Paulo. Então, por favor, Celso, com você a palavra. Ok.
Bom, quase boa tarde aqui no Brasil, né? Eu acho interessante porque a fala foi dividida no processo, onde era vital, no processo político, organizativo, diplomático, e o que pediram para mim foi falar um pouco mais da sociedade israelense no período que esse processo de Oslo aconteceu. Eu quero deixar claro que eu tenho a impressão que fazer uma análise histórica ela é importante para nós termos conhecimento, mas também existe uma importância essencial de nós entendermos qual é a situação hoje e o que talvez as mudanças que são necessárias no período para que a gente volte a um processo relativamente de trabalho junto com os palestinos para encontrar uma solução nesse imbróglio sem fim. Eu quero lembrar algumas coisas que eu sempre conto desse período de Oslo. Eu me lembro, por exemplo, as pessoas talvez achem meio estranho, mas as coisas que mais me emocionavam no período de Oslo, por exemplo, era ver um táxi vindo de Gaza, no aeroporto de Tel Aviv, trazendo pessoas com passaportes palestinos para pegar o avião. Era comum, era comum. Isso depois de quem teve a chance de ler O Tempo Amarelo, né? Um livro, né, do David Grossman, em hebraico chamava Zman Hatzaov, que contava exatamente num dos contos dele a dificuldade que um palestino tinha para chegar a tomar um avião antes de Oslo. E durante Oslo era comum. Você estava no aeroporto e os táxis amarelos palestinos chegavam normalmente. E dentro da sociedade israelense, a primeira vez que eu cheguei a ver no período de Oslo, e eu falo isso e as pessoas talvez não compreendam tanto, jovens israelenses demonstrando em público carinho, se beijando em público, tudo isso, foi no período de Oslo. Quer dizer que foi criada toda uma realidade muito, muito especial em Israel e provavelmente na Palestina, né? Mesmo com as dificuldades, e todo mundo sabia que as conversas eram dificultosas, mas era comum os encontros. Era comum os encontros entre árabes e judeus em Israel e de Israel com palestinos nos territórios ocupados. E isso, naturalmente, criava uma realidade, como a Vital falou, totalmente diferente da realidade anterior de afastamento. Eu quero lembrar para vocês que antes de Oslo existia uma lei que judeu ou israelense que fosse encontrar palestinos, ele podia ser preso, né? E aconteceram situações dessas, que israelenses que encontraram palestinos eram presos, né? E ficavam períodos não pouco, era uma prisão real, né? O Ebi Natan, por exemplo, por um encontro com palestinos, eu acho que ele pegou mais de 1 ano de cadeia, né? E ele era uma pessoa conhecida mundialmente, né? Não sei se você sabe, Ebi Natan era um piloto israelense, que ele tinha um navio em mar aberto que chamava A Voz da Paz, e ele tinha, durante muitos anos, ele foi ativista da paz, e na época que teve a proibição, de propósito, ele foi se encontrar com os palestinos e aí ele foi preso. E outros casos assim. Quer dizer que houve uma mudança radical nas perspectivas. Naturalmente, eu quero outra coisa da minha experiência. Durante o dia que Rabin foi assassinado, eu quero dizer uma coisa aqui. Rabin não foi assassinado por um radical, somente. Naturalmente, alguém apertou o gatilho, eu não tenho dúvida disso, né? Todos nós sabemos quem que apertou o gatilho, mas eu quero saber que houve uma campanha encabeçada por pessoas que hoje estão no governo, que trouxe, né, no final das contas, essa situação que levou ao assassinato de Rabin e a violência
dentro de Israel nesse período. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Eu estava, na época, eu estava participando de uma missão da ONU no Haiti. E tinham tropas no comando da ONU de vários países. No dia que Rabin foi assassinado, eu era o único israelense no lugar, imediatamente se reuniu uma comissão de vários membros da ONU que estavam lá para virem me contar. E imediatamente você via tristeza geral naquela área do comando da ONU, e não só isso, imediatamente baixaram a bandeira da ONU para meio pau. No caso, os americanos é que comandavam a missão, também abaixaram a bandeira dos Estados Unidos, mas haviam canadenses, haviam soldados de Bangladesh, todos eles estavam tristes. Quer dizer que o processo de Oslo, né, até o assassinato de Rabin, criou uma esperança a nível mundial da solução do conflito israelo-palestina, que de fato, se vocês perceberem hoje, está todo mundo de saco cheio dele, falando em palavras claras. Todo mundo de saco cheio. Mais uma vez, esse daí mata esse mata aquele, até que ficou desinteressante até realizar atos terroristas, né? Os palestinos não entendem que hoje em dia realizar um ato terrorista que tem como função criar, né, uma opinião pública de tal forma ou de outra forma, né, hoje em dia não é interessante. Hoje em dia, na realidade, o conflito israelo-palestino não é mais um conflito que mundialmente existe uma preocupação, né? E talvez isso tenha criado também, isso já falando nos nossos dias, né, uma coisa interessante. A política israelense que é de monitorar a crise. Se vocês verem os últimos anos do governo de Israel, não tentou resolver a crise israelo-palestina, não tentou criar um processo de paz, ele monitorou a crise. Quando acontece alguma coisa, ele reage. Certo ou errado, né? Por exemplo, vocês acham que na faixa de Gaza o processo foi tratado de forma, para os israelenses que vivem em frente à faixa de Gaza, foi tratada de uma forma conclusiva, que eles gostaram? Não, eles viveram anos e anos sob a ameaça dos foguetes que vinham da faixa de Gaza. E simplesmente o governo monitorava a crise. Criava uma situaçãozinha e saía e acabou. Na realidade, nunca se tentou resolver. Nunca se tentou resolver. Naturalmente, eu não estou falando do diálogo. Eu concordo com a Revital totalmente. Aconteceram coisas importantíssimas nesse processo. Primeira coisa de repente, porque o que acontecia antes? Existia um ódio dos dois lados, sem que as pessoas tivessem conversado. As pessoas não conversavam, não sabiam o que era um palestino, como ele vivia e tudo isso. Naturalmente, na época, houve essa possibilidade de aproximamento. Hoje em dia, nós voltamos à mesma situação de afastamento entre israelenses e palestinos. Mas, por outro lado, e isso eu gostaria de enfatizar, que eu acho muito importante, a sociedade israelense, inclusive os palestinos, árabes israelenses, palestinos, conforme cada um queira chamá-los, os palestinos de 48, como eles se auto-chamam, e assim por diante, existe hoje uma realidade na qual, e não dá para fugir, hoje em dia, por exemplo, os palestinos israelenses, eles têm 15 lugares da Knesset. 10%, mais que 10%, 13%, talvez até 15% da Knesset, hoje são dos partidos palestinos. Isso é uma realidade. Isso significa que Israel tem que começar também, e o próprio movimento sionista tem que começar a discutir qual é a realidade de Israel hoje em dia. E a realidade de Israel hoje em dia é como nós convivemos como israelenses dentro de Israel. Não mais como judeus e árabes dentro de Israel, e sim como israelenses. Significa, hoje em dia, eu tenho a impressão que se nós não tomarmos
eu não estou ainda falando dos territórios ocupados, né? Mas dentro de Israel tem que se reconhecer a realidade que existe dois povos hoje afastados por uma série de questões políticas, sociais, educativas, até econômicas, muitas vezes, que convivem no mesmo Estado, e não dá para dizer que todos esses árabes são traidores, não querem o Estado de Israel, querem ir para a Palestina. Isso já é sabido há muito tempo, que os árabes israelenses, os palestinos de 48, querem ficar em Israel, mesmo se for criado um Estado palestino ao seu lado. A grande maioria, não estou dizendo todos, mas a grande maioria. Quer dizer que existe uma realidade que nós temos que começar a ir em direção. Como nós tornamos o Estado de Israel o Estado dos povos que vivem dentro dela, né? Hoje tem situações muito complexas em Israel, não só com os palestinos, é sabido também com populações judaicas que chegaram há pouco tempo, como os etíopes e assim por diante. Em relação à questão palestina, de fato, hoje em dia, dizer que existe um diálogo, a não ser praticamente falando. Por exemplo, foi sabido que mesmo em situações muito difíceis havia cooperação, cooperação na área militar, na área de segurança, né? Esse tempo todo houve cooperação entre os dois lados. Existe cooperação na área médica. Há muitos anos já existe, naturalmente com a questão da corona, foi mais aprofundada. Sim? Apesar da distanciamento político, distanciamento físico, né, porque praticamente é muito difícil um palestino receber permissão para entrar em Israel, e o contrário também, a lei israelense proíbe israelenses de estarem na área palestina. Às vezes se quebra essa lei, grupos se encontram assim por diante, mas é proibido por lei, né? Então, naturalmente, isso daí, Oslo, ele deixa, então, uma série, e eu concordo totalmente com a Revital. Desculpe, só um segundo. Oslo deixa para nós opções abertas, opções que não existiam. E, hoje em dia, a partir da segunda intifada, eu poderia dizer, quero lembrar que houve a primeira intifada, que foi anterior a Oslo, depois uma segunda intifada, que foi resultado, pode-se dizer, do processo que estava cambaleando de Oslo. E nessa segunda intifada, ela foi uma intifada muito violenta, aquela famosa intifada que explodiam ônibus, explodiam supermercados, explodiam cafés e tudo isso. Essa intifada criou um buraco de desconfiança entre os lados, que ninguém e nada foi feito para descriar, para voltar a criar esse processo de confiabilidade entre os lados. Então, naturalmente, hoje, nós vivemos um momento de desconfiança entre os lados, que é mais um processo que Oslo conseguiu devagarzinho, estava fechando essa desconfiança e, naturalmente, quando termina, né, o processo, a desconfiança é real e isso tudo vai ter que ser reconstruído. Eu tenho a impressão que não vai haver uma volta de Oslo. Não tem como, não nos dias de hoje. Não nos dias de hoje e não do formato que ela foi. Eu tenho a impressão que o caminho que nós temos que procurar hoje em dia é, primeiro, a aproximação total do israelense, né? E quando eu falo israelense, eu falo todo cidadão do Estado de Israel, todo cidadão com mesmos direitos, mesmas obrigações. Vocês vão dizer, mas aí você vai obrigar o árabe a fazer o exército? Eu quero lembrar para vocês, as religiosas principalmente, elas há muito tempo fazem o que se chama Sherut Leumi, que é que na realidade é um programa paralelo ao exército, que elas fazem em hospitais, na polícia, fazem uma série na educação,
Naturalmente, existem formatos de você incluir a população, os jovens árabes, nos seus deveres em relação ao Estado. E, com isso, também criar condições de todos os direitos que um jovem judeu que faz exército e tudo, e segue o caminho, vai para a universidade, não que os árabes não vão, tá? Se hoje em dia qualquer um de vocês for na Universidade de Haifa, que é a universidade que mais tem árabes israelenses, palestinos de 48, dentro dela, você nota que os árabes, eles estão presentes praticamente em tudo. Você vai num hospital, você provavelmente vai ser atendido por um médico palestino, certo? Ou uma enfermeira palestina. E além dos judeus e tudo isso. Então, existe um convívio do dia a dia entre os povos, e apesar das diferenças dentro de Israel. Então, o primeiro passo seria criar essa realidade onde israelenses e árabes israelenses convivam com todos os direitos e com todos os deveres em relação ao Estado. E, naturalmente, eu tenho a impressão que, nesse momento, na hora que nós chegarmos a essa realidade, o próprio árabe israelense vai querer, vai permitir, vai ajudar a ter essa reabertura do contato com os palestinos nos chamados territórios ocupados por nós, pelo pessoal que acredita em dois estados e, né, para dois povos, né? E tenho a impressão que esse primeiro momento seria isso. E não esquecer da importância dessa população palestina, árabe-israelense, dentro do Estado de Israel hoje em dia. Ela é real, e nós temos que permitir a eles a chegarem a ter os mesmos direitos que os judeus têm no Estado de Israel hoje em dia. Muito obrigada pelas palavras, Celso. Eu quero lembrar para todo mundo que está assistindo que quem quiser fazer perguntas aqui no Zoom pode fazer no botão Q&A e pelo Facebook também. A primeira pergunta é do Dylan, na verdade. Se você puder fazer para a gente, Dylan. Tá bom. É uma pergunta que eu recebi aqui. Não tem direcionamento, então eu presumo que é para os dois. Apesar de que existem muitas forças políticas e ONGs, apesar de que existem muitas forças políticas e ONGs, tanto israelenses quanto palestinas, que puxam Hinur LaShalom, a educação para a paz, em negociações para acordos definidos, pareceria que a hegemonia, tanto no mundo sionista, israelense e palestino, está tomada pelas forças mais reacionárias, polarizadoras, que buscam administrar o conflito em lugar de resolvê-lo. Parece que se fossem resolvidas essas mesmas forças radicais que se detonam em público e mantêm um diálogo de ódio, entre elas se retroalimentando, perderiam boa parte do seu apelo na opinião pública. Que ações, processos e envolvimentos, na prática, podem ser realizados tanto em Israel quanto na diáspora? Temos por onde endereçar nossa ação social e política por algum canal relevante? E aí, quem quiser começar dos palestrantes, à vontade. Eu acho que eu falei um pouco do direcionamento que eu vejo, a minha visão, que é o trabalho para criar uma visão do israelense, tanto árabes, palestinos como judeus, dentro da realidade do Estado de Israel atual. Isso é um. Eu, de fato, acho que existe muito pouco a ser feito hoje em dia para mudar a opinião do governo de Israel. O governo de Israel hoje é um governo totalmente fechado a qualquer coisa, não está interessado, a não ser um monitoramento da crise, ele não tem interesse em terminar essa crise, em encontrar uma solução a ela. Muito pelo contrário, ele se aproveita dela
para seus interesses políticos. Eu tenho a impressão que, nesse momento, está na mão do povo israelense, de fato, achar uma solução e ver se esse é o interesse real dele, que essa solução chegue. Infelizmente, gente, eu sempre falo uma coisa, uma guerra você entra nela, você nunca sabe como você vai sair. Você nunca sabe. Quem entra nela, entra. Nunca sabe qual vai ser o final dela. Mas uma coisa eu posso dizer, muito sangue corre. Muito sangue corre dos dois lados. Então, teria que ser interesse de quem está dentro do episódio, né, da guerra, de encontrar uma solução. Infelizmente, não vejo hoje esse interesse nem do lado palestino e nem do lado israelense. Existem ONGs? Muitas, dos dois lados. Tá? Existem em Gaza ONGs que procuram soluções, né? Que nós nem sabemos delas. Então, eu sinceramente, eu sou pessimista em relação a isso neste momento. Nesse momento histórico, eu não vejo soluções. Tem que se construir essa solução. Bom, praticamente concordo com Celso. Quero dizer que a parte política em Israel respeito ao processo quase não existe. Não existe quando fala dos palestinos somente porque precisam falar alguma coisa para tranquilizar alguma pessoa em Estados Unidos, talvez, ou em Europa, mas não uma das conquistas desse governo, não esse atual, mas dos últimos anos, é que praticamente deixaram o assunto do processo ao lado e construíram uma nova realidade onde o conflito não é o foco das relações da política israelense. É uma conquista enorme, a meu ver, terrível, mas é verdade. O assunto do conflito já não está nas notícias, já é só problemas que surgem. Aí falam, recentemente está falando mais pela proposta de Trump, mas praticamente não fala, e isso é uma das coisas que são bem perigosas. Eu acho que temos aqui de fazer diferença entre a parte política e a parte do ONG, ou a parte do grassroots. Apesar de que estou falando da parte política, que não tem chance hoje, estou bem preocupada nisso. Eu acho que ONGs têm um papel muito importante. Afinal de tudo, é o grassroots, é o povo que vai construir alguma coisa diferente, alguma outro pensamento, talvez abertura. Olha, o fato que os jovens israelenses falam com os jovens palestinos, que parece para vocês talvez óbvio, hoje não é caso simples. Alguns anos atrás isso não existia. Se construímos um pouco mais, cada vez mais, educação para a paz, de goteo a goteo, isso vai, em algum momento, resultado, ok? Eu posso contar para vocês que a minha própria filha era até recentemente a diretora da ONG Seeds of Peace, não sei se conhecem, que está trabalhando justamente no acercamento entre jovens palestinos e jovens israelenses, e estou falando israelenses, incluindo israelenses palestinos. E eu vi isso com eles, a diferença que o jovem entra em um processo e como sai do processo. E aqui temos que inventar, porque da parte política, neste momento, não vejo não sou muito otimista. Bom, a gente tem uma pergunta aqui para a Revital, do Sam Osmo. Ele diz, né, que durante o processo de Oslo houve um atentado em Hebron que resultou na morte de 30 muçulmanos dentro da mesquita no túmulo dos patriarcas. Uhum. E ele pergunta se o Rabin tivesse tomado a decisão de tirar os colonos de Hebron, ao invés de colocar mais tropas para protegê-los, se esse diálogo se fortaleceria
e não teriam acontecido tantos atentados assim na sequência desse atentado. Essa é a pergunta para a Revital, mas eu vou emendar numa pergunta para o Celso para eles já responderem. Tem uma pergunta aqui para o Celso. Na perspectiva de tratamento igualitário de todos os cidadãos, é preciso abandonar a ideia de Estado judeu? Então, acho que cada um pode responder aí. Bom, você tem razão. Acho que um dos erros, mas erros que nesse momento foi bem difícil tomar essa decisão. Eu entendo o porquê não, mas o resultado é super mais complicado. O assassinato em Hebron de Baruch Goldstein, que foi 25 de fevereiro de 1994, foi um momento de decisão. E a decisão foi se tirar toda a comunidade judaica do Hebron e tomar decisões para separar os judeus e palestinos de lá. Rabin decidiu que não. E o resultado é que pode ser, teoreticamente não sabemos, mas teoricamente se a decisão for diferente, pode ser que estávamos em outro lugar. Não necessariamente em bom lugar, porque obstáculos não faltavam depois, mas definitivamente um dos problemas causou um problema grande na continuação do processo, no sentido que a mensagem para o público da oposição israelense foi tomada em forma errada, na forma que ele não queria fazer alguma coisa muito drástico, pelas coisas que eu falei antes, para não criar realidades assim duras para a sociedade israelense, mas foi errado. Em relação à pergunta a mim, estou de acordo com a Revital. O Rabin, primeiro, só para complementar em relação à pergunta que foi feita a Revital, o Rabin, houveram erros. Ele não compreendeu o jogo que estava acontecendo com os colonos. Tanto assim que ele foi morto por eles, né? Claramente, os rabinos das yeshivot nos territórios ocupados provocaram um processo que no final chegou ao assassinato a ele, e ele não compreendeu que ele estava mexendo com um ninho de vespas. Essa era a realidade. E ele, uma vez, ele declara abertamente que ele ia secar as ocupações, né, nos territórios ocupados, e aí os colonos entenderam que estavam também mexendo com algo que era ou eles, ou, no caso, a ideologia e o governo de Rabin. Mas, em relação à pergunta a mim, eu queria dizer uma coisa. Vocês estão falando com uma pessoa que ela é claramente sionista, sempre foi, acredita na necessidade de um Estado judeu, mas também ela tem consciência que nós temos que dar um futuro para os meus filhos. Já não deu. Eu acreditava, quando o Oslo aconteceu, que meus filhos talvez já não fossem para o exército e já não tivessem que combater palestinos ou quem quer que seja. Infelizmente, eu já estou com netos próximos a entrar nessa realidade, né, da violência. E então eu tenho que ser muito claro: é impossível conviver num Estado onde 15% da população ela não faz parte total do dia a dia do Estado. Talvez em estados como o Brasil, né, seja possível. Eu espero que Israel nunca chegue a ser um Brasil, né, onde nós vemos os absurdos que estão acontecendo ultimamente aqui. Mas Israel tem tendências a isso. E se nós não chegarmos, e para mim está claro hoje em dia,
a criar uma nação israelense, que, como eu disse, com os palestinos que vivem nela e os judeus que vivem nela e as pequenas outras drusos, cherkessim e assim por diante, nós vamos sempre ter um Estado que ele não vai estar completo. Ele vai ser um Estado dividido e um Estado que ele vai viver numa corda bamba, pelo menos uma corda bamba social, se não mais, eu acredito que mais. Posso agregar uma palavra aqui? Sim. Eu quero ser ainda mais radical que Celso. Estamos falando do Estado de dois Estados para dois povos. Hoje não tenho certeza que estamos nesse caminho. Ainda existe esse slogan, não sei se é slogan de desejo que eu realmente acredito que deve ser, mas com toda a complexidade dos assentamentos, da mistura de colonos e de palestinos, da presença grande dos árabes e palestinos palestinos israelenses dentro de Israel, que pessoalmente acho um desenvolvimento muito importante e muito positivo. Eu não vejo que amanhã, se chega um momento que não está na agenda de ninguém, de falar de dois estados para dois povos, se ainda é possível. Infelizmente, falo isso. E não só isso, Revital, eu tenho a impressão seguinte, que a ideia, né, o sionismo tem que rever, o próprio sionismo tem que se fazer uma revisão do que é a realidade de hoje. É impossível se utilizar do mesmo formato de visão que tinha o sionismo em 1948 e hoje, depois de X anos de existência do Estado de Israel, com a realidade no mundo, inclusive, né? Como é que se aceita hoje em dia no mundo um Estado onde existe uma minoria que ela não tem os mesmos direitos que outra? É simplesmente inaceitável. É aceitável talvez na África, é aceitável talvez em algum Estado ditatorial, mas não num Estado que vive no mundo atual, né, como o Estado de Israel. Não tem como. Muito bem. Eu passo para a próxima pergunta aqui, direcionada aos dois. Se o conflito não é mais interessante em nível mundial, por que continua a ser agendado por organizações de esquerda e conta com comitês que se colocam a favor de Israel ou Palestina em inúmeras universidades nas Américas? A União Europeia boicota sistematicamente produtos oriundos dos assentamentos. Na data planejada para a implementação do plano de anexação, Boris Johnson publicou um artigo em hebraico no Yehidot Aharonot. Idiot Aharonot. Se tivesse deixado de ser interessante, não existiam as iniciativas. Não, pergunta isso. Se tivesse deixado de ser interessante, não existiam as iniciativas de Genebra há quase 10 anos. Então, foi uma contestação, acho que é direcionada a você, Celso, que você falou que talvez não é tão interessante atualmente o conflito, como era antigamente. Olha, é uma questão de visão. Não estou dizendo que não é um conflito que existe, principalmente talvez nas universidades você vê grupos de pessoas ativistas nessa questão. Mas, na realidade, se você ver politicamente falando, os governos, né, não têm mais interesse numa solução real do problema. Deixem eles fazendo o que eles quiserem. O pessoal se encheu o saco da questão israelo-palestina. Talvez um jovem hoje não tenha total percepção. Ele vai na universidade dele, vê 20 caras com uma bandeira palestina, fica, nossa, olha, não sei o quê. Mas são 20 caras. São 20 caras.
e nas universidades americanas, que tem grupos organizados dos dois lados, também é 20 caras de cada lado. É isso que eu estou dizendo. O conflito israelo-palestino já não é um conflito central nos interesses, nas necessidades de resolução no mundo atual. Hoje existem interesses muito maiores. Se você hoje for ver a questão do meio ambiente, vai reunir muito mais gente em volta dela do que a situação israelo-palestina, né? Isso é só um exemplo, tem várias questões. E eu acho que depois dessa pandemia vão existir outras questões que vão mexer. Por exemplo, o desemprego de milhões de pessoas no mundo, né? A situação econômica de milhões. Na realidade, o conflito palestino-israelense, inclusive os americanos, vocês acham sério a solução americana para o conflito israelense e palestino que foi dado? Vocês acham que... Eu acho que sim, uma coisa vai acender, se nós formos em direção da anexação dos territórios ocupados. Isso vai acender todo o mundo. O governo de Israel vai, se ele fizer essa atitude, ele vai ter que ser responsável pelos resultados disso. Mas, na realidade, como eu disse para vocês, existem milhares de grupelhos em todo o mundo, dos dois lados. Se nós tomarmos em conta, pode ser que eles sejam barulhentos, façam muita propaganda, ou nem isso. Nós, por interesse nosso, o BDS, né? E não compraram o hummus que é feito em Kiryat Arba. Gente, pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de um conflito que morreram milhares e milhares de pessoas durante esses anos. Não é o hummus em Kiryat Arba que nós estamos conversando. Eu diria que o conflito não vai desaparecer se está no centro da atenção mundial ou não. O conflito é praticamente o conflito regional que tem que ver com a vida de nós ou da vida de nossos netos e outras gerações. Assim que tem aqui dois processos, acho. O primeiro, o processo local, que o governo israelense fez. O primeiro-ministro, mais que tudo, fez um esforço grande para que isso não fica no centro da atenção mundial. E conseguiu. Por outro lado, o mundo não está esperando só para nós. Como falou Celso, tem outras coisas na agenda, tem outros problemas, tem outras coisas. E falta uma liderança que coloca isso. Essa é a diferença. Quando Peres e Rabin eram no poder, e depois também até Barak tentou, ou Olmert tentou depois em outros níveis, mas colocaram isso no centro e criaram coalições que estão a favor ou que estão preocupadas por isso. Isso já não é o caso, mas o conflito não vai desaparecer. E esse é nosso dever encontrar como continuar apesar disso. Apesar disso, como continuar que isso fica no centro de nossa atenção. Seja mundial, seja regional, afinal de tudo, palestinos e israelenses estão aqui. E praticamente 10 quilômetros daqui. Uhum. Bom, vou fazer mais duas perguntas, vou juntar elas, é para os dois também, direcionado para os dois. O Carlos Eduardo Beckerman, ele perguntou se vocês veem algum político que consiga tirar o Bibi para propor negociações ou que tem algo novo a oferecer nesse sentido, ou se vocês acham que, uma outra pergunta que eu vou juntar aqui, que a ocupação ela vai cair devido a algum ato falho, como foi o Muro de Berlim. Revital, você quer primeiro? Como quiser, não... Tá. Olha, primeira coisa, a comparação com o Muro de Berlim é errada. Nós temos hoje centenas de milhares de habitantes judeus dentro desses territórios. Foi uma política clara de colonização. A colonização foi organizada, tá? Só para vocês saberem, muitas das pessoas não eram nem ideológicas na época que foi feita.
eles não tinham dinheiro para comprar uma casa em Tel Aviv, um apartamento em Tel Aviv, que era quase dado nos assentamentos dos territórios ocupados. Então, muita gente que foi para lá foi por, olha, eu finalmente vou ter uma casa, não sei o quê. E na realidade, estavam criando toda essa situação que, no final, passou a ser também ideológica. Os filhos já foram educados dentro de uma ideologia, nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Desde Sebastião, eu acho, né? Mais ou menos 40, ou talvez até mais um pouquinho, até mais. E quer dizer que nós já estamos na segunda geração para a terceira geração de pessoas que foram criadas e educadas lá, certo? Então, isso daí é uma coisa importante. Não dá para comparar com o Muro de Berlim, que quando ele caiu, ele simplesmente se derrubou o Muro de Berlim. Aqui não, você vai ter que deslocar uma população de centenas de milhares de pessoas, tá? Então, eu não acho que existe. Ao meu ver, hoje não existe em Israel uma liderança capaz de levar a opinião pública a um processo novo de negociação com os palestinos. Nesse momento, vocês sabem que política é uma coisa que, de repente, eu esperava, sinceramente, que o Kahol Lavan fosse uma abertura e nós vimos no que deu. Quer dizer que é muito difícil hoje nós sabermos o que vai acontecer, mas nesse momento está muito difícil de encontrar uma liderança para levar em frente um processo de paz. Bom, infelizmente concordo com você, não quero concordar com você, mas concordo com a situação. Nesse momento, não tem essa figura. Não temos... que lindo. Não temos essa figura que pode tomar o papel de primeiro-ministro, mas isso pode mudar de um dia a outro. Mudar de um dia a outro depende de outras coisas que vão acontecer em Israel. Estamos vivendo em Israel um momento bem delicado, que tem que ver com o governo, que tem que ver com a corona. Realmente, o assunto da corona transformou a ser o mais super central, e não necessariamente pela parte de saúde. Esta noite, dentro de uma hora, tem uma manifestação bem grande em Kikar Rabin, em Tel Aviv, sobre a vida econômica, sobre a crise econômica que é resultado do que o governo fez ou não fez. Assim que hoje, isso é o que preocupa o público israelense. Nós estamos falando, é uma das coisas que porque Bibi deixou o assunto da anexão, porque não era público para aplaudir a ele nesse momento. Mesmo os colonos de Cisjordânia, porque estão preocupados em outras coisas. Mas pode ser que de um dia a outro vai sair alguém, isso vai demorar, isso não vai acontecer amanhã. O processo de cultivar um líder tem que ver com muitos aspectos, e em Israel, nesse caso, vocês sabem que o primeiro-ministro está envolvido em outras coisas que não vamos saber como vão terminar. Muitas coisas podem acontecer. Não sei. E nesse momento, não vejo quem será o próximo. Como falou Celso, a Kahol Lavan era fracasso, posso falar? Grande, até o momento. Falando do Muro de Berlim, concordo também, não é o Muro de Berlim. Isso o que falei antes, que a coisa está demasiado envolvida um ao outro. Assentamentos, aldeias palestinos, a proximidade com Israel, está tudo envolvido. Eu não vejo como podemos separar isso. Bem bagunça nesse momento. Tudo bem? A gente está recebendo bastante perguntas e eu vou juntar mais duas perguntas aqui que são um pouco próximas. É a do Mauro e do Daniel Arcader, Paulo Perron e Daniel Arcader. Eles perguntam assim, Mauro pergunta,
Cada vez mais lemos e ouvimos muito comentaristas que deixaram de acreditar na solução dos estados, em função da situação e do número de assentamentos na Judéia de Samaria, West Bank. Como vocês veem a situação? Será que chegaremos ao estado binacional? E a pergunta do Daniel Akada é: os árabes israelenses sentem que Israel é a sua pátria? Né? Não entendi. O último é: os árabes israelenses sentem que Israel é sua pátria? Né? Se não sentem, qual seria o primeiro passo? Né? Da total cidadania? Se eles teriam que, como eles poderiam entrar junto, né? Se eles não sentem que talvez é a pátria deles. Não sumi. Você não escutou essa pergunta, são essas duas perguntas, né? Como vocês veem a situação que tá agora, né? Será que a gente vai chegar... Celso não está com o microfone. Dizer que todo árabe israelense vê Israel sua pátria, naturalmente não tem como eu afirmar. Eu tenho como afirmar algumas coisas. Primeira coisa, já existe muitos israelenses muitos árabes israelenses em evidência, tanto em todas as áreas possíveis e imagináveis, desde da área de televisão, rádio, futebol, medicina e vai assim por diante. E isso já não é sabido, isso é sabido que a grande maioria dos árabes israelenses ficariam no Estado de Israel na criação do Estado palestino. Isso daí já foi feito, verificações, e é sabido, na época já chegou a 70%, 80%, teve uma época que afirmaram que somente em Baca, eles diziam que eles iriam, em Baca el Garbie, em Baca não, eu acho que foi, em Umm-el-Fahem, não foi, eu acho que foi Revital, eles falavam que iam para o Estado palestino. Mas, então, isso mostra uma realidade. O árabe israelense, ele não lê o jornal em árabe, ele lê o Yediot Ahronot. Isso daí não é novidade. Tá? Ele vê a televisão israelense, talvez porque a televisão árabe é muito pouca e ela não dá as respostas necessárias para o que eles precisam. Então, a realidade é que hoje em dia, se você pega um jovem árabe em Israel, ele fala hebraico perfeitamente, ele lê hebraico perfeitamente, ele tem posições políticas que estão na Knesset. Eu me lembro quando meu filho estava na Universidade de Haifa, ele estava no Meretz. E ele não conseguia, inclusive, às vezes, se reunir com alguns desses grupos, mas porque eles não queriam se encontrar por vários motivos, mas todos esses grupos de árabes na Universidade de Haifa tinham representação na Knesset. Então, o que significa? Na hora que você aceita participar do parlamento do país que, entre aspas, se fosse teu inimigo, só se você tiver um plano maléfico, através da Knesset eu vou conquistar Israel. Não é real. Não é real. Existe uma ligação real entre o árabe israelense, o palestino de 48, hoje com o Estado de Israel. Dizer que todos que são... Mas nós temos que ler o que acontece em nossa volta. E o que acontece em nossa volta diz sim que eles pretendem ficar em Israel. E nós vamos ter que encontrar um modus vivendi com eles, dentro de uma igualdade de deveres, né? e dos direitos. Né? É isso daí. Eu acho que a questão se os palestinos israelenses querem viver em Israel ou em Estado palestino, não existe tanto, só no margem. Por quê? Porque eles são cidadãos israelenses. É mais pergunta que nós perguntamos. Nesse sentido, o fato que 15 membros do Knesset, hoje, de 120, 15,
são do Partido Árabe, isso mostra o interesse do público árabe de fazer parte da sociedade israelense, de jogar um papel mais e mais grande, ok? Quase uma revolução que está acontecendo, de pouco a pouco, porque eles olham eles mesmos como israelenses, ponto. O fato, eles estão a favor de um Estado palestino por os palestinos da Cisjordânia, não por eles, não porque estão buscando ir, porque estão buscando que os irmãos ou amigos ou a outra parte de seu povo fiquem em paz e tranquilidade como todos nós. Não tem que ver necessariamente o fato de ter Estado palestino com o fato que eles vão deixar Israel para viver lá, porque a vida deles está aqui, estão bem envolvidos na sociedade, ainda temos um caminho para fazer, não quero pintar tudo em rosado, mas, como falou Celso, e mais que tudo, nessa época da corona, com todos os médicos, tem tantos médicos e enfermeiras palestinos israelenses que estavam ocupados em toda a atividade da saúde, e que todo mundo aplaudiu a eles, que merecem. Não porque são árabes, porque são seres humanos, porque são israelenses, nesse caso. Exatamente. É uma coisa diferente. Agora, a pergunta, e é a pergunta mais importante nesse sentido, se falamos de qual é o futuro do Estado de Israel, cada dia que não estamos fazendo alguma coisa a favor do processo palestino-israelense, estamos longe de 2 países para 2 povos. Bom, vamos, acho que para a última pergunta, para a gente poder finalizar. E eu vou finalizar aqui com uma pergunta do Moishe Stork. E ele diz, né, que a iniciativa de Genebra gerou bastante atividade civil. Ela conseguiu se chegar à iniciativa de Genebra a partir da iniciativa civil. E ele pergunta se essa iniciativa não deveria ser ressuscitada e apoiada como base para novas negociações de paz. E eu aproveito também para incluir que eu pergunto para vocês quais as perspectivas de vocês para o futuro, o que vocês acham que poderia levar a negociações de paz atualmente. אתה רוצה להתחיל? לא, את. Ok. Eu acho, com toda a sinceridade, que a iniciativa de Genebra, e me desculpa, tenho amigos que estão trabalhando lá, assim que me desculpam, não está no foco do povo israelense. Em muitos sentidos, nunca foi, ok? É uma iniciativa que tem muito razão, que tem muito para pensar, que dá uma solução, uma opção super importante, mas é uma iniciativa que não tem base político para realizar. Algum dia, seja amanhã ou em algum tempo, não sei, não quero marcar data, quando voltamos para a mesa, a iniciativa de Genebra será uma das opções que podem considerar, porque tem muito para considerar lá. Eu vi, por exemplo, que está fazendo trabalho importante na parte de educação pela paz, isso sim. Mas na parte política, precisa lá dos que estão interessados, partes que estão interessados de fazer, de sentar e conversar sobre essa iniciativa ou sobre outra, qualquer, mas não falam. Assim que, nesse sentido, ninguém pode adotar agora a iniciativa e falar vamos fazer alguma coisa com isso. É um plano bem detalhado, bem interessante, mas tem que ser adotado a realidade uma vez que temos conversações, e não estamos lá. O bom que essa iniciativa dá é uma ideia completa de como pode ser
o final do conflito, ok? É real hoje? Não sei. Eu sei que nestes dias, ultimamente, quando o assunto o plano de Trump estava na mesa em forma mais forte, as pessoas da iniciativa falaram que tem que adotar ou renovar alguns artigos, alguns elementos do programa. Ok, é bom que estão fazendo isso, que estão investindo nisso e estão fazendo um trabalho importante em educação pela paz. Mas de isso para que transforma a um plano de paz adotado pelo algum governo, não importa se seja atual ou a próxima, não é real, não é longe disso. E outra coisa, qual foi a outra? Não me lembro. As perspectivas de vocês para o futuro, o que vocês acham que agora funcionaria como negociação de paz? Agora estamos em uma situação bem complicada, como falamos, que nada é claro nesse sentido, porque praticamente não existe processo. Existe como fala Celso, kibui srefot. Apagar a fogueira, estão tentando apagar o fogo, mas... Exatamente. Quando o Bibi entende que tem que falar alguma coisa a favor dos palestinos, porque o mundo está esperando, porque o primeiro-ministro da Inglaterra está mandando um artículo e Macron de França também fez alguma declaração. Então, ele fala, sim, estou a favor de negociações amanhã. Bom, eu não vejo isso, que isso vai acontecer. Assim, eu acho que isso é super importante, super urgente, e como falei, cada dia que nós estamos fazendo isso, estamos arriesgando o futuro nosso. Ponto. E eu queria dizer uma coisa também, que nós temos que entender a geopolítica do Oriente Médio mudou totalmente. Na realidade, né, nós estamos enfrentando, hoje em dia, forças, na realidade, do lado iraniano, né, e do lado saudita, Egito, saudita, parte dos Emirados, que hoje em dia vem Israel não como inimigo, e sim como amigo contra um inimigo comum, que seriam os xiitas iranianos, apoiados por e, naturalmente, para o Bibi é muito bom estar nessa situação, né? O governo israelense, na verdade, ele fala assim, olha, nós, de alguma forma, não talvez totalmente aberto, mas você sabe que estão acontecendo movimentos em comum dos dois lados contra... Os palestinos passaram a ser simplesmente algo muito menos importante no Oriente Médio hoje em dia. E, naturalmente, isso baixou o interesse, qualquer interesse. Se o Bibi for perder tempo em negociação, ele vai perder tempo com o Emirato, com os Emiratos, ele vai perder com a Arábia Saudita, né? E, naturalmente, naquela visão dele que o inimigo principal hoje de Israel seria o Irã e seus acompanhantes, a Hezbollah, e hoje em dia estão colocando até a Hamas na história, que não teria nada a ver com isso, né? Mas não importa. Então, não acredito que, nesse momento, existe um caminho para... programado, pelo menos. Pode acontecer. Milagres acontecem, né? Para um processo entre árabes, entre judeus e palestinos, entre israelenses e palestinos. Em relação às ONGs, gente, a ONG, o destino dela é desaparecer. Nenhuma ONG que foi criada para ficar o resto da vida, né, durante 2000 anos se cuidando, porque a ONG tem que resolver uma questão e desaparecer, fechar as portas. As nossas ONGs não fecham porque a questão não está sendo resolvida. Mas você nota o poder das ONGs israelenses há X anos atrás de influenciar a opinião pública e hoje é bem menor. É bem menor e devido
e eu concordo totalmente com a Revital, que o interesse do israelense hoje é outro. Ele está interessado em outras questões. Como sobreviver, né? Eu tenho a impressão que o israelense hoje vê mais a questão social do que a questão israelense e palestina. Verdade. Bom, gente, estamos chegando ao final desse evento. Queríamos agradecer a presença de vocês, Celso e Vital. Muito importante, muito bom ouvir vocês nesse momento e falas muito esclarecedoras. A todo mundo, por favor, sigam nossas redes sociais, as redes sociais do IB, as redes sociais do Meretz. E, Carol, se quiser também terminar com mais uma fala. Eu queria dizer que tiveram perguntas muito boas e que a gente não conseguiu ler todas, porque tinham muitas. Então, o pessoal ficou muito interessado. Queria agradecer também os convidados e dizer que esse encontro vai ficar gravado tanto no Facebook do Instituto Brasil Israel, quanto mais tarde vai estar no nosso canal do YouTube. Quantos participaram? É isso. Quantos Oi? participaram? Quantas pessoas participaram? Uau, bastante. Não tenho o número total aqui, mas depois posso te passar. O número total, pelo que o Rafael me passou, que é aqui, mais o Facebook do IB, são 70. Mas ainda também tem o Facebook do Meretz, o Facebook da CMA e do Shomer que compartilharam. Então, pode aumentar pelo menos mais ainda o número. Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês, porque para mim é matar saudades um pouco, falar de tema que é muito importante para mim, e que fiquem com saúde, porque estou preocupada por vocês. Beijo, Revital. Que todos tenhamos saúde. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.